País mergulhado no caos social e na hiperinflação. Uma equipe do Domingo Espetacular desembarca na Venezuela dos protestos diários, das filas para comprar comida e da falta de dinheiro, num país que detém uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A inflação galopante cria situações curiosas. Você vai entender porque um cafezinho custa o mesmo que 3.000 litros de gasolina. Essa é a nossa reportagem da semana. Longas filas para sacar dinheiro, para comprar comida. Mas o pouco que chega desaparece logo das prateleiras. Esse é o retrato da nossa vizinha, Venezuela, país que vive hoje uma grave crise política, econômica e de abastecimento. A inflação explodiu. A moeda local, o bolívar, já não vale quase nada. Desde março, o governo de Nicolás Maduro virou alvo de protestos por todo o país. E eles foram reprimidos com violência. É uma espécie de panela de pressão, tá? Com a válvula de segurança não funcionando direito, ou seja, em alguma hora isso pode explodir. Só nos últimos 5 meses, pelo menos 125 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Maduro mandou fechar TVs e prendeu jornalistas. É acusado de instaurar uma ditadura no país. À medida em que não há democracia, não há liberdade ampla de manifestação e de expressão, que o voto popular não é respeitado, que o parlamento é fechado, isto é ditadura. Por segurança, as imagens dessa reportagem foram feitas com um celular pelo jornalista Ian Boechat. Em cada 4 venezuelanos está desempregado. Sem saída, famílias inteiras vivem nas ruas, buscam no lixo o necessário para sobreviver. Afinal, o que está acontecendo? Como um país rico, dono da maior reserva de petróleo do mundo, chegou à beira de um colapso? A Venezuela vive a pior crise de sua história. Quase 82% das famílias venezuelanas hoje vivem abaixo da linha da pobreza, que é quando a renda não é suficiente para comprar a cesta básica de alimentos. O cidadão comum na Venezuela convive com a falta de tudo. O atual salário mínimo na Venezuela, incluindo o auxílio alimentação, é de 225 mil bolívares, o equivalente a apenas R$35. É o que ganha metade da população. Já a cesta básica venezuelana, com alimentos e itens de higiene para uma família de 5 pessoas passar o mês, custa 1,5 milhão de bolívares, quase 7 vezes o valor do salário mínimo. Esse professor da Universidade de São Paulo, especialista em economia internacional, explica que a inflação na Venezuela deve chegar a quase 1000% em 2 anos, o que afeta principalmente os mais pobres. No ano passado a inflação foi 250%, tá? Esse ano deve ser mais 700%. Então isso significa o seguinte, os preços foram multiplicados por 10 vezes. Então uma coisa que custava 10, se você multiplicar por 10 vezes, vai dar 100. O salário não foi multiplicado na mesma proporção. Então as pessoas não têm dinheiro mesmo para comprar. Lamentavelmente estamos no pior momento. Com os preços fora de controle, a saída do presidente Nicolás Maduro foi oferecer alimentos básicos subsidiados pelo governo, ou seja, mais baratos. Daí as longas filas que viraram rotina nos mercados conveniados da capital, Caracas.
Essa multidão é por causa de um carregamento de farinha que acabou de ser entregue no comércio. A polícia teve de ser chamada para conter o tumulto. O aposentado Santiago Ortiz mora aqui perto e conta que a rua é invadida por gente de todos os bairros a cada carregamento que chega. Como os produtos não são suficientes para todo mundo, a situação sai de controle. O aposentado conta que muitas vezes a polícia usa spray de pimenta e bombas de efeito moral para dispersar as pessoas. A costureira passou 5 horas na fila, mas o estoque acabou e ela não conseguiu comprar 2 sacos de farinha como pretendia. Kênia conta que os policiais estavam cobrando propina para passar gente na frente, mas ela não tinha dinheiro para pagar. Então vai tentar de novo daqui a 2 dias, quando está prevista uma nova entrega. A farinha usada para fazer o pão não é suficiente para atender todos os clientes, como explica esse comerciante. Aqui, cada pessoa pode levar no máximo 8 pães. Regulado, digamos, que são 8 panes, 1.200 bolívares. Os únicos lugares livres de fila na Venezuela são os postos de combustíveis e neles a gasolina pura e de alta qualidade é oferecida pelo governo quase de graça, como forma de agradar a população. O litro da gasolina premium sai a 1 bolívar. É a gasolina mais barata do mundo, tão barata que fica até difícil fazer a conta. Para se ter uma ideia, com apenas 3 centavos de real, seria possível comprar 200 litros de gasolina, o suficiente para encher os tanques de 4 carros médios. De 1.000 bolívares. O taxista Joanson Dias conta que gasta o equivalente a 30 centavos de real para rodar com o táxi o mês inteiro. E isso porque ele usa a gasolina Podium 6 vezes mais cara. O preço da gasolina parece ainda mais absurdo quando comparado com outros produtos na Venezuela. Com o valor de um café expresso, seria possível comprar 3.000 litros de gasolina. 2 rolos de papel higiênico equivalem a quase 5.000 litros. E um saco de pão de forma, quase 14.000 litros da gasolina mais barata. Não é de se estranhar que muitas oficinas mecânicas tenham substituído sabonetes e produtos de limpeza por gasolina para lavar as peças dos carros e até fazer a higiene dos funcionários. O dono diz que usa a gasolina até para lavar o chão. São 300 litros por mês. Para entender as contradições da crise venezuelana, é preciso voltar a 1999, quando Hugo Chávez tomou posse como presidente pela primeira vez. Chávez implementou na Venezuela o chamado chavismo, um estilo próprio de socialismo que pregava a redução das desigualdades sociais. Ele distribuiu casas para os mais pobres, TVs de tela plana, geladeiras. Programas de ajuda do governo que melhoraram o padrão de vida de muita gente. Tudo financiado com o dinheiro do petróleo, que representa mais da metade da renda do governo. Quando Chávez morreu em 2013, o sucessor que ele escolheu pessoalmente, Nicolás Maduro, foi eleito presidente e deu continuidade ao chavismo. O problema é que o preço do petróleo despencou para menos da metade após a crise internacional de 2014. Maduro começou a emitir mais dinheiro para pagar as dívidas e manter a política de ajuda social. A inflação saiu de controle e a economia nunca mais se recuperou.
Parte do problema é que, com a riqueza do petróleo, a Venezuela se esqueceu de diversificar a economia. O país não produz o necessário para o consumo interno e a maioria dos itens básicos sempre foi importada. Agora, com a crise e a desvalorização da moeda, remédios e produtos de higiene deixaram de ser importados. Quando encontrados, têm preços inacessíveis para a maioria da população. Um pacote de preservativo, por exemplo, pode custar até 27.600 bolívares, mais que 12% do salário mínimo. Como não las conseguia. Carleína Saberra não conseguia preservativos nem pílulas anticoncepcionais na rede pública de saúde. E como nem sempre conseguia comprar, acabou engravidando. Aos 20 anos, ela conta que não pretendia ser mãe tão cedo, principalmente com o país numa situação dessas. Não se vive. A professora universitária Nelly Garnica acredita que a situação é ainda mais grave para quem está sem emprego e sem ter onde morar. Por isso, ela e as irmãs se uniram para ajudar com o pouco que têm. A cada 3 dias, o grupo prepara feijão ou o que é possível comprar e leva para famílias inteiras que vivem hoje na frente de uma caçamba de lixo no bairro. A prioridade são as crianças. Esse casal conta que perdeu o emprego e daí ficou impossível pagar as contas. Nathalie e José acabaram nas ruas com o filho de 1 ano. Hoje vivem de doações e dos restos que encontram no lixo. Hoje, as longas filas fazem parte da rotina dos venezuelanos. Tem fila até para sacar dinheiro. Como a moeda se desvaloriza rapidamente, o governo tem de imprimir cédulas com valores maiores. Resultado, agora falta também papel moeda no país. A solução encontrada pelo governo foi limitar o saque. As pessoas passam horas nas filas para retirar o máximo permitido por dia. 10.000 bolívares no caixa eletrônico e outros 50.000 na boca do caixa. A soma dá menos que R$10. Tenho aproximadamente como 40 minutos. A comerciante Maria Helena diz que já está na fila há 40 minutos e não deve sair dali em menos de 2 horas e meia. Ela diz que é assim toda semana. Com a moeda instável, a maior parte das transações é feita em dinheiro vivo e ninguém guarda bolívar em casa, saca e logo compra o que precisa. Hoje, a Venezuela convive com o risco da hiperinflação, que pode chegar a níveis absurdos, acima de 10.000% ao ano. Hiperinflação, o dinheiro vira pó na tua mão, tá certo? Portanto, você perde seu poder aquisitivo e morre de fome, tá? E a Venezuela está caminhando para isso. O Brasil também teve um histórico inflacionário conturbado. Os preços começaram a subir sem controle com a crise mundial na década de 80. Em 93, após o processo de impeachment e a renúncia do presidente Fernando Collor, o Brasil registrou a inflação mais alta da história, 2.500% ao ano, o que significa que os preços eram remarcados todos os dias. Mudanças políticas e o Plano Real colocaram fim ao descontrole econômico. A Venezuela parece estar longe de resolver este problema, que se agrava também por causa da crise política. O governo Maduro controla todo o poder, tornou sem efeito o funcionamento da Assembleia Parlamentar, do parlamento que foi eleito pela população, concentra todos os poderes
E, nesse sentido, não há democracia na Venezuela. O governo é acusado de corrupção, inclusive em obras bilionárias envolvendo empreiteiras brasileiras investigadas na Operação Lava Jato e financiadas pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Especialistas temem uma guerra civil. Por enquanto, sem esperança, milhares de venezuelanos deixam o pouco que têm em busca de uma vida melhor em outro país. A fronteira com o Brasil registra hoje um dos maiores êxodos migratórios da história recente da América do Sul. Os refugiados encontram abrigo em acampamentos improvisados no meio da rua, na pequena cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. Depois de viajar até semanas a pé, muitos chegam doentes e com quadros de desnutrição grave e precisam ser internados. Esse bebezinho, ele vai precisar ficar algum tempo. Ele vai precisar ficar algum tempo. Olha a mãozinha dele, olha. O braço, olha a finura do bracinho dele. Essa criança tem 6 meses de idade. vida, olha. A estimativa é que mais de 30 mil venezuelanos estejam vivendo em Roraima, situação que levou o governo a decretar estado de emergência. Boa tarde, rapaz. Precisa? Maduro culpa os adversários políticos e os Estados Unidos pela crise. Diz que eles estão de olho no petróleo e que não vai abrir mão da soberania do país. Nos últimos meses, a comunidade internacional fez vários apelos para que o governo venezuelano dialogue com a oposição, liberte os presos políticos e chegue a um acordo de paz. Tudo sobre a Operação